iremos abordar o tópico configuração de criptografia com BitLocker, ok? E também nós iremos abordar sobre configurações de criptografia. Essa aula de hoje nós iremos descrever como usar a ferramenta do Windows Server 2012 para ajudá-la a aumentar a segurança do sistema de arquivo de seus servidores. Criptografia e recuperação de arquivo e um pouco de auditoria, né? A gente não vai focar muito em auditoria, mas a gente vai falar um pouco sobre auditoria avançada. Primeiramente, a gente tem dois tipos de criptografia. Uma seria a EFS, que é a criptografia mais simples, certo? É a criptografia de arquivos. O sistema de arquivo de criptografia EFS, ele é uma ferramenta poderosa para criptografar arquivos e pastas de computadores clientes e também de servidores de arquivos remotos. Ele permite que o usuário proteja seus dados contra acesso não autorizado por outros usuários ou atacantes externos. Ele aumenta a sua, vamos dizer assim, segurança daquele arquivo que o usuário tem em sua máquina ou o próprio servidor. A gente tem como aumentar o nível de segurança de cada arquivo, ok? A gente vai mostrar isso na prática na próxima aula. E o que seria o EFS, né? O EFS é um recurso que pode criptografar arquivos armazenados em uma partição formatada como NTFS, ou seja, o sistema de arquivo de formatação daquela partição ela tem que ser NTFS. Se por acaso ela vier com FAT32, ela não tem como a gente usar esse sistema, esse recurso de criptografia nos arquivos, ok? A criptografia EFS ela age como uma camada adicional de segurança. O EFS ele pode ser usado sem nenhuma pré-configuração. Você vai ver como é fácil a gente criar uma criptografia em um único arquivo ou em vários arquivos ou no diretório completo sem muita, vamos dizer assim, sem muita configuração, né? A configuração vai ser quase mínima, que vocês vão ver como é fácil. Ainda falando o que é o EFS e o que ele faz, né? Ele é útil para criptografia de arquivos e pastas no nível do usuário. O EFS ele foi introduzido pela primeira vez no sistema operacional da Microsoft no Windows 2000 e foi aprimorada, no caso aí, nas versões subsequentes do sistema operacional. Nas versões mais novas ele foi, no caso aí, aperfeiçoada. Mas para quem interessa usar esse recurso? No caso, os seguintes grupos podem estar interessados no EFS: administradores de servidores, profissionais de segurança de TI e responsáveis pela conformidade de quem tem a tarefa de garantir os dados confidenciais que eles não sejam divulgados sem autorização. Administradores responsáveis por servidores ou computadores clientes com Windows Vista portáteis, ou seja, notebooks, com Windows 8 e o Windows 10. Pelo motivo pelo qual o computador portátil, que seria o notebook, ele muitas vezes ele sai da rede corporativa para outra rede que não faz parte, vamos dizer assim, daquele grupo de segurança da empresa. Aí isso torna aquelas informações vulneráveis. E com o EFS você tem como aumentar o nível de segurança. E também interessados são os usuários que compartilham computadores, é claro, e trabalham com informações confidenciais, né? Ele não tem um computador único dele, mas aquele computador usado por diversas pessoas. Você tem como aumentar o nível de segurança dos seus arquivos usando a criptografia EFS, ok? E como é feito a recuperação de arquivos criptografados pelo EFS? Para garantir que possa recuperar os arquivos com a criptografia EFS, você deve fazer um backup de certificados de usuário. A gente vai mostrar como criar de forma simples esse certificado de usuário. Agora, sabendo que se perder esse certificado, realmente você vai perder acesso ao arquivo, certo? Configurar um agente de recuperação. A gente, no momento que for criptografar um arquivo, você vai criar um certificado
um certificado de segurança para aquele usuário específico e vai guardar em diversos locais, né? Na nuvem, no seu e-mail, no seu pendrive, no HD, porque se por acaso você esquecer de que forma, vamos dizer assim, você colocou, aonde você colocou, você vai ter recurso de recuperar esse arquivo. E se caso você perder, você realmente vai perder o acesso. É preciso fazer o backup da chave de recuperação para proteger contra falhas do sistema e tornar a chave de recuperação uma chave móvel, ou seja, eu posso passar até para outro usuário que tenha necessidade de ver aqueles arquivos e não tenha autorização adequada para aquele momento. Aí você disponibiliza a chave e depois você inutiliza aquela chave, ok? E por que essa funcionalidade é tão importante? A gente já vem dizendo, né? Mas a segurança aprimorada pela adição de uma criptografia por usuário. Anteriormente, qualquer usuário do computador podia obter o acesso a qualquer arquivo no cache offline. O cara simplesmente acessava lá e tinha como acessar, porque aquilo ali foi guardado em cache. E com essa criptografia não, isso aí é simplesmente encerrado. E a gente tem também o BitLocker, né? Que seria o BitLocker. O BitLocker, na verdade, ele é uma criptografia de unidade de disco, diferente do EFS, que ele criptografa arquivos e pastas. O BitLocker, ele já criptografa uma unidade inteira de disco, né? Pode ser um pendrive, pode ser um HD externo e pode ser um HD particionado ou um HD, vamos dizer assim, outra unidade que não seja a unidade do sistema operacional, que a gente vai falar mais na frente o porquê não pode, né? É um recurso de proteção de dados do sistema operacional que foi disponibilizado pela primeira vez no Windows Vista. A versão do sistema operacional posteriores continuaram a melhorar essa segurança oferecida pelo BitLocker, para permitir que o sistema operacional forneça uma proteção do BitLocker para mais unidades e dispositivos. Ainda falando do que é o BitLocker, a criptografia da unidade de disco BitLocker é um recurso de proteção de dados do sistema operacional que foi disponibilizado, como eu falei, pela primeira vez no Windows Vista. Hoje já temos no Windows 8, no Windows 10, né? E nos demais, vamos dizer, sistemas operacionais, tanto cliente como para servidor, né? O BitLocker é a criptografia de unidade completa, né? Que tem a seguinte característica: ela pode ser usada para criptografar um disco inteiro ou apenas as partições usadas de um disco. Ela pode ser combinada também como EFS, ou seja, você pode usar tanto o BitLocker como o EFS. Proteger a integridade do processo de inicialização do Windows. Alguns recursos do BitLocker são apenas utilizáveis como o TPM. Está disponível no computador. Aí você deve perguntar, que danado é TPM, né? A gente vai falar sobre ele mais à frente. Quais as credenciais são necessárias para usar o BitLocker? Para ativar e desativar ou alterar as configurações do BitLocker, o sistema operacional e nas unidades de dados fixa é necessário a associação ao grupo administrador local. O usuário padrão pode ativar, desativar ou alterar as configurações do BitLocker em unidade de dados removíveis. Porém, nas unidades fixas, só os administradores podem fazer isso. Como falamos anteriormente do TPM, né, o BitLocker ele fornece a maior proteção quando usado com o Trusted Platform Module, que seria o TPM, na versão 1.2 ou as posteriores. E o que seria isso? Seria um componente de hardware instalado em vários computadores mais recentes, no caso, pelo fabricante. Isso aí já vem de fábrica. Ele funciona com o BitLocker para ajudar a proteger os dados do usuário e garantir que um computador não tenha sido violado enquanto o sistema está offline, está desligado, ok? E como funcionaria esse BitLocker? O Advanced Crypto Standard, que é o AES, que seria um modelo de criptografia de 128 bits ou chave de criptografia de 256 bits.
a novas implantações do sistema operacional pode usar o BitLocker antes mesmo de receber os arquivos do sistema operacional no volume. O BitLocker criptografa todo o disco. Só o espaço utilizado será criptografado. No caso, seria mais rápido. Ele não criptografa espaço que não está sendo utilizado. Ele só pega aquele espaço que já tem arquivo dentro dele e criptografa. O disco rígido inteiro criptografado, que seria o mais seguro para computadores existentes, ok? Alguns requisitos para o uso do BitLocker. No caso, o BitLocker ele é suportado em o Windows Vista e os mais recentes sistemas operacionais clientes do Windows, né, com o 8, o 8.1, o Windows 10, entre outros sistemas clientes também, no caso, para servidor, que no caso aqui o Windows Server 2008 e dos mais recentes sistemas operacionais na linha para servidor, o 2008, o 2008 R2, 2012, 2016, 2019, enfim, a partir do 2008 o BitLocker ele já está disponível para ser usá-lo. O Windows XP ele suporta a capacidade de ler e copiar dados de um disco portátil criptografado com o BitLocker. A TPM, como a gente falou anteriormente, ela oferece recursos adicionais tais como verificação da integridade do sistema, isso aí já vem de fábrica, e autenticação multifator. Configurando o BitLocker, primeiro a gente tem que ativar a TPM no computador, isso aí é opcional, ela vai funcionar sem isso, mas porém com a TPM você vai ter, vamos dizer assim, um sistema mais seguro. Adicionar o recurso BitLocker Drive Encryption no servidor. Configurar políticas de grupo para habilitar as configurações do BitLocker que são necessárias se o computador não tiver o chip TPM no hardware. Habilite o BitLocker no volume desejado. Simples assim. Vamos mostrar alguns exemplos, tanto no Windows 10 como também no Windows Server 2012, ok? E o BitLocker na aplicação prática? Os dados de um computador perdido ou roubado estão vulneráveis ao acesso não autorizado, seja pela execução de uma ferramenta de ataque a software ou pela transferência do disco rígido do computador para o outro computador. A gente sabe que hoje a vulnerabilidade é muito grande, tanto via sistema, via internet, como na hora de você transferir alguma informação de um disco portátil para outro computador. Ele simplesmente pode pegar lá um espião e seus dados ficar vulneráveis, ok? Porém, o BitLocker ele ajuda a reduzir o acesso não autorizado aos dados por meio do aperfeiçoamento da proteção dos arquivos de sistema. Só deixando ciente, eu utilizo o BitLocker no meu HD, no HD externo, e também utilizo ele em pendrives. Por quê? Se por acaso eu perder o pendrive, onde esse pendrive ele tem informações que não podem ser vazadas, por exemplo, uma documentação, onde vai ter minha identidade, meu CPF, vamos dizer, informações privadas minhas, onde eu não quero que essas informações elas vazem, né? Porque isso pode me prejudicar financeiramente. O cara vai ter acesso ao meu pendrive, porém as informações não. Para ele ter acesso a isso, ele vai ter que formatar e não vai conseguir ver as informações que estão nele contidas, pois ele não tem a senha para descriptografia. Isso acontece também com o HD ou com o computador, se caso você utilizar ele no seu disco, tá certo? E aqui nós temos os requisitos para aplicar o BitLocker. A unidade do sistema operacional ou a unidade de inicialização contém o sistema operacional e seus arquivos de suporte. Ela deve ser formatada com o sistema de arquivo NTFS, da mesma forma da anterior. A unidade do sistema que contém os arquivos necessários para carregar o Windows, depois que o firmware prepara o hardware do sistema, o BitLocker não é habilitado nessa unidade. E por que não é? Porque isso aí irá prejudicar a inicialização e a leitura do hardware para o início do sistema operacional, ok? E agora nós, na próxima aula, iremos para a aula prática, iremos colocar em prática tudo aquilo que a gente já falou no conceito, habilitar o BitLocker, criar o BitLocker numa unidade de disco particionada, criar o BitLocker num pendrive. Nós vamos também criar uma criptografia em um arquivo EFS, certo? E ensinar você a criar o certificado de autenticação para tirar
e ler essa, vamos dizer assim, essa criptografia EFS, como também o arquivo para descriptografar o arquivo do BitLocker.